essa bibliografia, essa biografia dos santos é uma tradição católica. Nessa tradição católica nós vemos um Pedro indo a Roma, pregando em Roma, se tornando bispo, se tornando papa, bispo de Roma, né? Se tornando papa. Na verdade ele já era papa, segundo alguns católicos, desde o Concílio de Jerusalém, descrito em Atos capítulo 2. Enfim, aqui a gente está no âmbito da fé. A gente não vai afrontar a fé de nenhum católico, mas historicamente falando, isso não tem consistência alguma, né? Pedro não foi o primeiro papa. Historicamente falando, Pedro não foi o primeiro papa e Pedro nem foi bispo de Roma. Isso não tem consistência histórica. A gente tem que compreender isso para poder avançar no entendimento daquilo que a gente está buscando aqui no começo da aula, né? Você ia fazer uma pergunta, querido? Sim, não sei se eu fiz a pergunta, acho que não. Existe alguma evidência, se é que é possível, sobre assim, que Constantino ele se declara cristão, certo? E a partir daí começa aquela coisa toda que veio se concretizar com o Teodósio lá em 380. Perfeito. Mas existe alguma evidência histórica que pudesse nos dizer, nos afirmar com certeza, se houve um ato de conversão de Constantino ou foi puramente uma estratégia de Estado, já que o Império Romano vinha se fragmentando e tudo mais, a igreja cada vez mais ganhando espaço? Então eu queria saber exatamente isso, se existe algum tipo de evidência, se é que pode existir, de que houve uma conversão de Constantino ou não, né? Se a gente consegue afirmar, sim, ele se converteu, né? Ou não, foi simplesmente uma estratégia de Estado. A gente pode afirmar uma coisa ou outra. Olha que interessante, da forma como você perguntou, sua pergunta é muito interessante, da forma como você perguntou, é como se as duas coisas fossem excludentes. Ele se converteu de verdade ou foi meramente uma estratégia? Uma pessoa poderia ter se convertido por estratégia. Antes da gente chegar na sua pergunta, a gente tem que recuar lá para entender o seguinte: o fato é que Constantino deu liberdade de culto. E Constantino envolveu-se com o cristianismo. Envolveu-se de forma positiva. Isso está muito claro, isso está muito definido. Antes da gente chegar ao seu questionamento, que é interessantíssimo, a gente tem que retornar e perguntar por quê. Aí, como a gente mexeu aqui na questão da tradição católica, coisa que pode incomodar o católico, a nível que a gente mexeu na tradição dele, a gente vai mexer alguns pontos de tradição que para um protestante são caros, que também não se confirmam historicamente. Por exemplo, a igreja nunca foi uma instituição unificada. Inclusive o pessoal que trabalha com Jesus histórico, cristianismo originário, costuma falar os cristianismos no plural, ou usar o termo as igrejas no plural. Cada igreja tinha uma doutrina. Nunca houve uma doutrina no plural. Isso choca porque a tradição católica também, mas para o protestante, para o católico, até para a Testemunha de Jeová e para o adventista, né, Jesus pregou, houve uma doutrina clara, unificada, que formou uma igreja que, apesar de estar espalhada em vários lugares, ela é uma igreja plenamente, como é que eu vou dizer? Não vou dizer unificada, mas é uma igreja com uma unicidade de doutrina, com uma perspectiva de doutrina única. Isso na igreja do primeiro primitiva lá. Isso aí, essa é a parte que católicos, protestantes, adventistas e Testemunho de Jeová concordam. Aí vai chegar a parte de discordância. Para a igreja católica, como a revelação é contínua, Deus revelou a Bíblia, mas Deus continua revelando por meio do magistério da igreja e da tradição eclesiástica. Então a história da igreja, ela continua seguindo normalmente a partir daí. Para o protestante, para a Testemunha de Jeová e para o adventista, com Constantino aconteceu uma catástrofe, a doutrina verdadeira perdeu a partir de Constantino, né? Conforme o Império Romano começou a se envolver, isso é a tradição, isso é como normalmente os cristãos veem a sua tradição, né? Vem como história, mas isso aqui não é história, né? Conforme o Império Romano foi se envolvendo na vida da igreja, a igreja começou a incutir várias heresias, e aí deu tudo errado. E aí quando é que começa a voltar a dar certo? Depende para quem você perguntar. Para o protestante voltou a dar certo quando Lutero apareceu,
Para o adventista voltou a dar certo quando o Ellen White apareceu, e para as testemunhas de Jeová voltou a dar certo quando aquele grupo lá dos Estados Unidos, dos estudantes da Bíblia, começaram a se reunir. Ou seja, voltou a dar certo quando a minha igreja apareceu. Né? Aqui é igual o que a gente acabou de falar de Pedro. É tradição. Só que estamos numa pós em história. Né? Essa tradição se desmancha. Essa tradição, ela desmorona. Por quê? A igreja sempre foi plural. Aliás, as igrejas, o cristianismo, ele nunca teve uma doutrina unificada. Isso choca. Isso choca. E para o historiador, é evidente que o teólogo, é da profissão do teólogo buscar entendimento acerca da doutrina, principalmente a doutrina da sua comunidade de fé, enfim, isso é legítimo, não há nada de errado nisso. A questão é que, principalmente para o historiador, não faz diferença se a doutrina A, B ou C vier a ser considerada herética. Para o historiador, você tem uma pluralidade de doutrinas, inclusive dentro, a gente já falou bastante sobre isso na última aula, e olha que a gente na última aula falou sobre o século I. Né? Dentro do próprio texto bíblico, a gente conversou aqui, por exemplo, Paulo desconhece Judas. Paulo não conhece Judas, a gente viu aqui na última aula, não sei se você lembra. Paulo não conhece Judas. O próprio Paulo, novamente citando Paulo, veja uma frase que Paulo fala. Eu estou no século I, você imagina no século III. Eu estou aqui lá no começo do cristianismo. Paulo dizendo, se outra pessoa vier pregar outro evangelho que não que eu tenho pregado, seja anátema. Ou seja, ali você já tem, só nessa fala de Paulo, agora se alguém puder me socorrer o capítulo e o versículo, me está fugindo a memória, mas acho que todo mundo sabe de que versículo eu estou falando, né? Mesmo que você não lembre o capítulo e o versículo. Ora, obrigado, querido. Ora, se Paulo está dizendo que é para ouvir só o evangelho dele, é porque tem outros evangelhos por aí sendo pregados. E você vê que Paulo está carteirada. Aliás, estamos aqui numa pós em história, então a gente tem que falar com abrir mão de certos pudores. Paulo adora dar uma carteirada. Não estou dizendo que Paulo não tem autoridade espiritual, não estou negando a importância de Paulo para o cristianismo, mas Paulo gosta de dar carteirada. Eu sou apóstolo, eu vi Cristo ressuscitado, olha só, eu fui no terceiro céu, eu vi coisas que eu não posso contar para você não, cara. Vocês são naturais, não posso contar para você. Eu vi, eu posso ver, mas você não pode saber o que eu vi não. Paulo gosta de uma carteirada. Estava preso apenas para a cidadania romana, sendo pela romana. Mas aí é compreensível que é para ele escapar da chibatada. Aí eu também faria. Mas chegou no ápice de buscar. Enfim, sim. Então veja, só no século I, nós vimos aqui, na última aula, eu estou no século I aqui, em 3 evangelhos, por exemplo, a polêmica diária, que ela vai ser importante para a nossa aula hoje. Jesus não é Deus. Se falar isso para o trinitarista só falta ter urticária. Jesus não é Deus. Não sei se vocês sabem, para Ário, Jesus é a plenitude da criação, é a criação mais maravilhosa e perfeita, é a primeira criação feita por Deus, por meio da qual Deus criou o universo, só que Jesus não é Deus. Jesus não compartilha da substância de Deus. E isso literalmente gerou até morte essa briga. Inclusive é parte do conflito do Concílio de Nicéia. Eu estou no século III, mas gente, aqui é importante não se escandalizar com isso. Jesus só é Deus no Evangelho de João. Se você ler os evangelhos com calma, evidentemente que nenhum dos evangelhos está entrando no debate entre Atanásio e Ário. Nenhum dos evangelhos faz esse debate, por uma razão muito simples. Os evangelhos não podem entrar no debate que é feito 200, 300 anos depois. Na verdade, é o contrário. Atanásio e Ário estão discutindo justamente porque há textos anteriores que não fecham o assunto. Então,
Por exemplo, em Marcos, Jesus é um taumaturgo. Jesus é um profeta que produz milagre. Só isso. Jesus não é Deus em Marcos. Você não vai encontrar nenhuma afirmação de que Jesus é Deus em Marcos. Em Mateus, Jesus é o Messias porque ele cumpre as profecias. Mas você não tem nenhuma menção em Mateus de que Jesus é Deus. Onde é que Jesus é Deus? Jesus é Deus no Evangelho de João. Ali, e aí se houvesse aqui uma testemunha de Jeová, a gente tem que ter cuidado para falar, ali, para todo desespero da testemunha de Jeová, não tem para onde você correr. Jesus é Deus. Ali João 1:1, ali a questão está muito clara ali. E não só João 1:1, né? Trechos como, né? Olha para mim, está todo mundo olhando para mim? Olha para mim, ó, olha para mim. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. É isso aí. É uma alta cristologia. Que não é o que Marcos fala. Marcos nem entra nessa. Isso, inclusive, é muito grande. Isso, para o autor de Marcos, é algo talvez nem tenha passado pela cabeça dele. Então, para vocês verem, a gente tem que entender que há uma pluralidade de doutrinas e de igrejas, né, que não estão consolidadas, tá? E aí dentro do que você falou, a igreja está se fortalecendo e o império está se fragmentando. O império está se fragmentando, mas a igreja não está se fortalecendo. Quem está se fortalecendo é a igreja de Roma. É aqui que está o pulo do gato. Porque a gente tem as igrejas no plural. Então a gente tem que perguntar qual é a igreja que está se fortalecendo. É a igreja de Roma. E o que está se fortalecendo? O cristianismo, num sentido amplo, plural. Né? E quando eu falo amplo, eu falo bem amplo mesmo. Tá? Por exemplo, se você falar cristianismo hoje no Brasil, você está falando de um contexto extremamente amplo. Católico, Assembleia de Deus, Adventista, Testemunha de Jeová, lá do Malafaia, do Bispo Macedo, enfim, você está falando de um contexto amplo. Todo mundo é cristão. Quando a gente fala cristianismo nesse contexto aqui, a gente está falando com esse grau de amplitude, com esse grau de pluralidade. O que eles têm em comum? São cristãos. Então isso aqui tem que ficar, dependendo do ponto, outra coisa pode chocar, dependendo do ponto de vista que você aplicar. Né? Uma vez eu falei isso numa outra instituição onde eu leciono. A Umbanda é cristocêntrica. Cristo é a figura central da Umbanda. Da Umbanda para outra religião. Se você for estudar teologia umbandista, Cristo é a figura central da Umbanda. Não é o Cristo da sua igreja ou da minha igreja. Né? Só que sabe, oficialmente, eu sou membro da Igreja Metodista Wesleyana de Coelho Neto. Enfim, aqui como uma pós em História de Israel, né, fica muito claro que nada do que eu estou falando aqui é doutrina. Aliás, em uma aula que eu dou aqui, né, a aula aqui não é para defender a doutrina A ou a doutrina B. Né? Não é, evidentemente, o Cristo da sua igreja ou o Cristo da Igreja Metodista Wesleyana que eu frequento. O Cristo da Umbanda. Mas a Umbanda é uma religião cristocêntrica. Cristo é a figura central da Umbanda. Então, para você ver como é que essa amplitude, e você pode ter, você tem cristianismos no Império Romano que, se você for ver hoje, com os olhos de hoje, pode causar tanto choque quanto, por exemplo, eu dizer que a Umbanda é cristocêntrica. Qual é o ponto em comum? Até aqui estamos. O senhor ia fazer algum comentário? Pode terminar esse raciocínio que depois eu... Não, porque agora eu vou entrar no outro ponto. Não, professor, eu queria voltar naquele ponto do apóstolo Paulo, porque Nietzsche escreve, né,
sobre o anticristo, né? E quando eu estudava na UERJ, e a gente fez um trabalho, abordou um trabalho sobre essa questão do anticristo. E a gente, no meu caso, eu tracei um paralelo sobre Jesus e Paulo, o apóstolo Paulo. Jesus, dando um exemplo aqui para a gente pensar, Jesus diz assim: eu trouxe vida e vida abundante, né? Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo, ele vem como se normatizando ou regrando todo o aparato de ensinamento de Jesus. Diz: olha, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. É mais ou menos dizer assim: olha, você pode fazer isso, você está liberto, mas não é bem por aí não, entendeu? Quer dizer assim, meio que criando a religiosidade, né? Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria frisar aqui é a questão das cartas às igrejas da Ásia. Pelo menos você tem ali uma quantidade de igrejas que têm escritos diferentes, né? Meio que quase que doutrinas diferentes para cada uma delas, em razão dos problemas que se apresentavam em cada uma delas. Paulo também, em algum momento, disse: olha, ele está falando da questão do evangelho anátema, mas disse assim: olha, tem uns que são de Pedro, outros são de Paulo, outros são de Apolo, né? Então, havia realmente pregações diferentes e pessoas que se adequavam mais a Pedro, mais a Apolo e mais a Paulo, né? Provavelmente haviam outros, né? E a questão da igreja, nós tínhamos a igreja de Jerusalém, nós tínhamos a igreja de Antioquia, né? De Alexandria e Roma. Então, quer dizer, quais são as principais? Depois a gente vai voltar sobre isso. Muito bem lembrado. Então, a gente vê que provavelmente haviam maneiras de pensar diferentes, que a gente vê em dado momento Pedro tendo um choque muito exaltado com Paulo, né? Paulo chegando a dar uma carteirada, pegando no pé de Pedro: vem cá, você estava aí comendo com os gentios, agora que a galera de Jerusalém chega, o teu pessoal de Jerusalém, você